Gravar aqui. Bom, a gente vai estar, como estamos nas vésperas já de Shavuot, a festa de Matan Torah. Então a gente vai começar a tratar sobre o que é a Torá, essa transmissão da Torá. Como é que essa Torá chega até a gente. Então vamos adiantar. Lelatov Leaba. Vamos aqui, Lelatov. Quer? Aqui. Tá aqui, Lelatov. Vem cá. Tá aqui. Tá aqui, Lelatov. Mishkot! Vai dormir, vai. Então a gente vai começar a tratar sobre a transmissão da Torá, né? Então a gente vai, na verdade, seriam em 3 encontros. Então, o que eu vou fazer é que o próximo vou tentar dar uma resumida, você espremer um pouquinho mais. Aqui tratemos também de como foi o que a gente chama de Mesirat Torah, a transmissão da Torá, Betordot da Torá, a sua tradição, suas gerações que foi passando, e também tratar de como foi a entrega da Torá. Isso a gente vai falar já na próxima semana, que já é vésperas de Shavuot, né? Então, vou começar a compartilhar aqui a imagem que eu tenho. Bom, estão vendo aí a apresentação, né? Ok. Então, a gente vai falar da transmissão da Torá. O que é essa Torá? O que se transmite, na verdade, né? Quando a gente fala da humanidade, conceito de religião, conceito de percepção do divino, né? A gente vê que não existe nenhum lugar do mundo, né, que não tenha conhecido a história do que foi Adão e Eva, que foi Abraão, que foi Jacó, os seus sonhos, né, que foi a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá também. Ou seja, praticamente qualquer lugar do mundo que chegue, pelo menos nos dias atuais, se escuta essa história. E ela foi difundida, desde o tempo antigo, ela foi difundida por todo lado, né? E isso se faz sabido por quê? Porque foi por meio da Torá, né? Por meio do que no mundo ocidental conhecemos por Bíblia. A Bíblia foi o livro mais traduzido, o livro mais comentado e o livro mais estudado do mundo. A curiosidade pelo divino, o interesse pela divindade proporcionou não somente a transmissão desse material, mas a manutenção dele. Então, todo o material divino, todos os escritos sagrados de todas as religiões são mantidos porque, eu peço que desliguem os microfones, toda essa transmissão foi feita através, porque se crê nos ocorridos, se crê nos fatos, né? Então, esse livro, essa Bíblia, né, que é encontrada em hotéis, em hospitais, em rodoviária, em enfermarias, em qualquer lugar você encontra uma Bíblia, não existe uma biblioteca no mundo que não existe uma Bíblia. O que ela faz? Ela nos retorna a uma história de pelo menos 6.000 anos, segundo a tradição judaica. O termo Bíblia, né, acho que a gente tem que ser muito bem explorado nesse aspecto, explorar bem essa questão, porque tem gente que às vezes encontra alguém, inclusive religioso e tal, e diz, não se usa o termo Bíblia, se usa o termo Torá. De certa forma está correto, sim. O termo Bíblia, no mundo ocidental, ele é usado para abarcar ou para se referir aos escritos tanto judaicos como cristãos, né? Você vê que, por exemplo, não existe a expressão Bíblia Islâmica. Existe no Corão, né?
Mas o problema no hebraico, ou melhor, pelo menos na concepção judaica, não há nenhum problema usar o termo Bíblia, embora que não se use, né? A menos no mundo acadêmico. Porque poderíamos usar a expressão Bíblia hebraica, que é conhecido, é usado no mundo acadêmico, e atende à definição do que se refere aos livros sagrados do que é o Tanakh, né? Agora, qual é o problema? O problema é que ele se limita ao Tanakh, se limita a esses 24 livros, que são as leis, os profetas e os escritos. E o conceito de Torá vai muito mais além disso. Né? O conceito de Torá não é somente os 5 livros de Moisés que ele recebeu, que ele escreveu, tampouco não é somente esses livros mais os profetas, para dizer, não, é somente aquilo que foi revelado por meio da profecia. Como também não se limita a dizer que é somente os 24 livros num todo, que são as leis, os profetas e os escritos, as partes históricas do que aconteceu com o povo judeu, até Esdra a Sofer. Então, não é somente isso, né? Porque a Torá ela vai muito além disso. Ela é muito mais ampla e ela abarca escritos sagrados relatados pelos profetas e relatados no Tanakh, como também as discussões, tem que passar a moto aqui agora, as discussões dos sábios sobre esses mesmos escritos e as leis que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Se uma lei foi criada, ou seja, foi dada a Moisés, né, em Har Sinai, e essa lei foi transmitida oralmente aos anciãos e foi passada, e à medida que essa lei ia sendo transmitida e que coisas novas iam acontecendo, iam se perguntando mais um momento, e essa lei agora se aplica ou não se aplica? E o questionamento da aplicação dessa lei, ele também faz parte da Torá. Aí nisso se divide a Torá em Torá oral, Torá escrita, e Torá Moshe Sinai. Quando falamos de Torá, dividimos a Torá em 3 aspectos. Um é a Torá escrita, que nos é muito claro, que é a Torá que Moshe escreveu às 12 tribos. No final de Sefer Dvarim, antes da morte de Moisés, Moshe escreveu um Sefer Torá para cada uma das tribos. Essa é a Torá escrita. Dela não se adiciona e nem se diminui uma letra sequer. Proibido. Ela mesma proíbe. Vem o que se chama Torat Moshe Sinai. O que é Torat Moshe Sinai? É a Torá que ela foi dada a Moshe, mas ela não foi escrita. E essa Torá se dá a conhecer dentro das discussões dos sábios. Exemplo de Torá Moshe Sinai são as leis referentes a tefilim, por exemplo. Né? Sabemos que a Torá ela diz que tem que colocar tefilim. Ok. E como são os tefilim? O que são os tefilim? O que é que tem que colocar no braço? O que é que tem que ter na cabeça? Se é que tem que ter alguma coisa também, né? Que a gente vê que os saduceus, né, os Tzedukim e os Karaim, depois deles, disseram, não existe isso. Não se tem que colocar nada. Até hoje, os samaritanos, né, os Shomronim, não usam tefilim. Eles não têm tefilim. E também os Shomronim já estão separados de Israel já há muito tempo, já desde antes de Sofer, de Ezra. Mas, em todo caso, é uma referência. Né? Porque eles não receberam a tradição de Torá de Moshe em Sinai. Então, dizer que os tefilim são pretos, né? Dizer que tem que estar dividido em 4 compartimentos, cada compartimento da cabeça, né? Em 4 compartimentos, cada compartimento tem que ter uma paraxá, e quais são os paraxá? Verhayah me chamou, Kadesh li, Shema Israel Verhayah que viajar, todas essas paraxá tem que estar dentro dos tefilim em suas posições corretas,
né? Tudo isso, Torá Moshe Sinai. A Torá não explica nada disso, né? Agora também tem o que é a Torá oral. A Torá oral, ela vem trazendo para nós tanto a Torá Moshe Sinai, como também todas as discussões ao redor da Torá escrita e da Torá Moshe Sinai. Como diferenciar o que era Torá oral e Torá Moshe Sinai? Simples. Torá Moshe Sinai não tem discussão. Toda a discussão na Gemara que chegava e dizia, não, que essa, que no caso dos tefilim mesmo, que discutem, não, porque são negros, porque tem que ser assim, encerra a discussão com Zé Torá Moshe Sinai. E acabou, ninguém mais discute. Todas as demais discussões que ficaram com opiniões pendentes, as outras são Torá oral. Ou seja, a ideia foi recebida de Moshe, mas as discussões não se terminaram, não foram conclusivas. Tanto é que tem gente que diz, não, que eu vou estudar o Talmud para saber a Halachá. Meu amigo, boa sorte. Né? Porque para que a pessoa seja capaz, isso eu escutei de um dos rabinos com quem estudei, e ele estava trabalhando na época em uma edição do Talmud estava sendo editado pelo Mossad Rav Kook, e ele disse, olha, eu conheço pouquíssimos rabinos que são capazes de ler a Gemara e definir por pé na Gemara mesmo, sem saber, não porque estudou o Shulchan Aruch já sabe qual é a halachá. Não, dentro da Gemara mesmo e saber qual é a halachá final. Porque hoje muita gente diz, né? Muita gente arrota, não, que a halachá é assim. Não, tudo bem, claro. Depois que você tem 1000 anos, mais de 1000 anos, 1300 anos de sábios que escreveram quais são as leis do Talmud, agora é muito fácil dizer qual é a halachá, né? Qual é a lei. Agora é muito fácil. Era difícil, quando não se tinha essas leis, entrar e discutir. Né? Entender o conceito. Por isso que ficou essas divisões. Por isso que tem essa coisa. Porque os Teimanim fazem uma forma, porque os sírios fazem de uma forma, porque o Ashkenazi faz de uma, o Sefaradim faz de outra. Por quê? Porque eles entenderam as discussões da Gemara de formas diferentes. E concluíram que a halachá era de cada um de uma forma diferente. Como exemplo disso, o arroz em Pêssar. Que para marroquinos e ashkenazim, arroz em Pêssar é hametz, né? Porque ele pode ter tarovet hametz, toda mistura de hametz, e toda mistura de hametz em Pêssar, segundo a ideia ashkenazim e marroquina, volta a ser hametz. E os demais, sefaradim, disseram não é hametz, porque toda mistura de hametz antes de Pêssar é anulado e não volta a ser hametz em Pêssar. Então, toda essa discussão, tudo isso faz parte da Torá oral. E a Torá oral faz parte do que é a Torá em si. Então, toda a Torá, quando dizemos o que é a Torá, só tem que dizer, então, de que Torá você quer que eu defina? Porque Torá é tudo. Desde de Bereshit, desde do primeiro passuco, Bereshit bara Elokim, até a última pessoa que está no dia de hoje, agora essa hora da noite, que está aí, que lê um passuco no Tanakh, ou entendeu algo diferente, algo novo e começou a escrever. Tudo isso é Torá. E tudo isso é a tradição transmitida pelo povo judeu até os nossos dias. Estamos claros? Então, por isso que o termo Bíblia não corresponde. Não porque ele tenha uma mácula em si, né? Mas porque, em si, ele não atende a essa amplitude que é a Torá. Sendo assim, essa transmissão da Torá e o caminho percorrido
por ela é o que a gente vai estar estudando agora. Vai estar começando a buscar entender isso agora. Né? Como é que essa Torá vai chegar até a gente nos dias de hoje? Até aqui, estamos claros? Estamos entendidos? Ok. Né? Ok. Aí eu pergunto. Aí já podem abrir os microfones aí para interagir. Aí eu pergunto a vocês. Sendo assim, o que é essa Torá? Ou seja, não era num todo, como a gente falou agora, essa amplitude, mas como começou, foi o primeiro ponto de partida da transmissão dessa Torá. Caleb, eu fiquei com uma dúvida. Diga aí. A que você falou, Torá de Moshe. Motse, como é? Torá de Moshe Sinai. Sinai, pronto. Moshe Sinai. Me diga uma coisa, há uma diferença dessa para oral ou essa já é oral? Ok. Torá de Moshe Sinai, ela faz parte da Torá oral. Ela está dentro da Torá oral. Porque ela não foi escrita. Ok? A Torá oral é tudo que foi transmitido oralmente. Certo? Agora, se ela faz parte da Torá oral, porque ela tem esse termo Torá de Moshe Sinai, ou seja, o que a diferencia do resto, que é a Torá oral, né? E porque ela tem a premissa da verdade. A diferença é que é justo essa. Torá de Moshe Sinai tem a premissa da verdade. E foi aceito por todos os sábios. Entendeu? Ou, pelo menos, pela a máxima maioria. Caleb. Porque dizer que todo mundo concorda no judaísmo, isso é muito complicado. Depois do Yashem errado, tudo é discussão. Né? Caleb, eu vi que você também utilizou o termo para diferenciar, e eu até anotei aqui, para diferenciar a Torá oral de Torá Moshe Sinai, seria a questão de que a Torá Moshe Sinai seria a própria transmissão da Torá Moshe, e a Torá oral seria relacionada às discussões, tanto sobre a Torá oral como a Torá escrita. Uhum. Isso. Então, a diferença aí está justamente na questão das discussões, né? Sim, porque só se discute naquilo que se tem dúvida. Ou não? Perfeito. Né? Naquilo que tem dúvida, se discute. Se pergunta, se questiona, o que é que passa aqui? Né? Aquilo que não tem dúvida, não há o que discutir. Perfeito. Ele é uma verdade por si mesmo. Então, é isso. Ou seja, o que é essa dúvida que surge nas discussões é a falta da premissa da verdade. Entendeu? Então, quando se diz Torá de Moshe Sinai, ela é a premissa da verdade. Ou seja, ela tem esse caráter, ela tem tem isso a seu favor. Entendeu? Então, se discutiu e trouxeram, não, isso é Torá de Moshe Sinai, acabou a discussão. Né? Perfeito. Então, aí eu pergunto, agora já estão avisando, os 40 minutos. Em 10 minutos a gente vai ter que fechar e entrar de novo, tá, pessoal? Então, aí eu pergunto, o que é esse conceito de o que é essa Torá que foi transmitida? Né? O que é essa Torá que foi passada para a sociedade? Né? É um conhecimento de Deus. Começa por aí. Né? A gente está mostrando umas imagens. Vou até voltar aqui um pouquinho para que possa... Que toda a sociedade no mundo ela tem na sua formação caráter religioso. Não tem uma que não tenha. Todas elas. Para a antropologia, o conceito de religião não é algo divino,
né? Quando você faz o estudo antropológico, ele não está preocupado em entender que isso foi uma revelação divina, senão que ele está preocupado em entender qual é a relação dessa crença com a organização social. E para a gente que é religioso, agradecemos as especulações e os estudos antropológicos também nos ajudam, mas nós cremos que sim, existe o divino. Que o divino não é algo que foi inventado pelo homem e usado como ferramenta para administração social, né? Para impor à sociedade, através do medo, de questões humanitárias, de questões ontológicas da sociedade, que é de onde venho, para onde vou, como surgir, qual é a minha função no mundo, será que tem punição pós-morte, o que acontece? Então, não... A antropologia alega que esses medos das questões ontológicas da sociedade são utilizados como ferramenta para manobra ou manipulação da sociedade. E isso se chama religião. Para nós, não. Né? Entendemos que sim existe Deus. Sim existe Deus. Uma revelação foi dada. Né? Agora, cada povo, com o passar do tempo, teve essa revelação mudada e transformada e adaptada às suas necessidades, às suas crenças, às suas experiências, porque religiosidade em si é experiência. Né? Então, nós cremos que sim, existe essa revelação divina. E não é à toa que as sociedades construíram, foi que eu botei aqui a imagem das pirâmides, não é à toa que a sociedade constrói ao redor do globo pirâmides. Porque se eu digo que a religiosidade, a religião, é um fenômeno que vem pelas questões ontológicas da humanidade e que em respostas a essas questões, vamos construir um sistema que defina ou que controle a humanidade, a minha sociedade. Então, cada sociedade dividida por cada lugar onde ela se encontra no globo, ela deve ter pensamentos próprios. Porque não existe como uma sociedade em Machu Picchu, né, ter um pensamento semelhante a uma sociedade egípcia ou uma sociedade da Indonésia. E essas sociedades construírem pirâmides. Ou seja, de onde vem a ideia de pedir uma pirâmide? Essa última foto que vocês veem aí é uma discussão recente, porque depois que botaram um satélite no espaço, se vê tudo, né? Isso é ou uma montanha, segundo geólogos, e os mais céticos, ou, segundo os que alegam a presença de sociedades antigas na Antártida, também se trata de uma pirâmide. Essa foto é na Antártida. Porque ela tem também seus 4 lados, né? E é uma pirâmide como é, uma montanha não cresce assim, né? Naturalmente. Agora, esse conceito está partido pelo globo, principalmente na faixa, né, que está aí, a faixa central do globo. Né? Então, ou seja, de onde vem isso? De onde vem esse conceito de Deus? O conceito do divino, né, embora que cada sociedade ela crie a sua própria narrativa, no judaísmo, a gente tem a nossa própria narrativa. Né? Nós cremos que a revelação de Deus começa por Adão Arishon, pelo primeiro homem. Independente, que de tudo no judaísmo é uma discussão, né? Independente se a gente vai tomar esse primeiro homem
como sendo aquele que foi criado no barro, uma forma literal, né? Que tem gente que crê assim, ou que a gente vai tomar o primeiro homem como sendo aquele que alcançou a revelação divina primeiro, né? Aí já parece mais plausível, né? Então, esse primeiro homem, ele é que tem o conhecimento, ele que alcança esse conhecimento de Deus, né? E ele alcançar esse conhecimento, ele recebe incumbências. Não vamos tratar aqui especificamente como foi que Adão Arishon chegou até esse ponto. Em uma outra oportunidade a gente vai trabalhar isso. Mas Adão Arishon, ele recebe de Hashem 6 mandamentos. Ele recebe não adorar outras divindades, não profanar o nome divino, não assassinar, não cometer relações proibidas, não roubar e exercer o juízo. Adão Arishon recebeu uma incumbência de receber esses mandamentos e passá-los adiante. Como é que a gente sabe que tem que passar adiante? Porque tem que exercer juízo. Não vai se julgar aquele que não tem noção das leis. Aquele que nunca soube o que tem que fazer de correto e o que não tem que fazer que era errado, né? Agora, o que acontece? Que cabia a esse primeiro casal fazer essa transmissão da Torá, essa primeira revelação que Deus faz à humanidade. Mas, depois que eles comem do fruto, né, tem essa experiência de caída espiritual, de percepção do divino diminuída, e passam a olhar aquilo que não era divino, aquilo que não era verdade, e passam a se sentir nu, né? Estamos nus. Então, perdeu a ideia, ou seja, o nível espiritual dele foi perdido. Acontece que vem Caim, mata seu irmão Abel, e o que faz Adão Arishon? Não julga. Quem julgou? Hashem. Ora, Adão Arishon não tinha a obrigação de fazer o juízo, ele deveria ter julgado seu próprio filho. Não, Kadosh Baruch Hu vai, faz o juízo e o manda aí solto pelo mundo. Manda em exílio. Não somente isso, mas também vem um outro filho, Shet, né? Shet, Tzadik, mas Shet tem um filho chamado Enosh. E Enosh, o que ele faz? Implanta idolatria no mundo. Foi julgado? Não. Então, essa transmissão não foi dada. Teve uma quebra na transmissão aí. E, a partir de nós, a sociedade foi decaindo, até chegar aos dias de Noé. Chega o dia de Noé, como segundo profeta, né, entre aspas, o segundo maior profeta, digamos assim, porque de Adão Arishon até Noé também houveram outros profetas, a gente conhece a história como de Enoch, né, que ele foi, incluso morreu e subiu ao lado de Deus. Mas o problema é